para o outro lado, já falando em moeda, né? Vamos ao outro lado da moeda, né? E a atuação do ICE? O que a mídia está dizendo sobre as prisões arbitrárias, Adriano? Boa pergunta. Eles estão relatando que o ICE está cometendo alguns... aquilo que a gente comentou aqui, né? O tal efeito colateral. Porque toda a guerra, né? Há morte e há sangue, né? Até de inocentes, infelizmente. Então toda a guerra tem seu sangue. Não estou dizendo que eles estão em não guerra. Não estamos justificando né? alguns excessos aqui e ali, mas o que acontece também, isso que você falou, é bem interessante. Por exemplo, um bombeiro, quando pega fogo numa casa, Exato. ele não vai entrar e dizer, olha essa porta aqui. Ele vai meter o pé na porta e vai entrar e vai... se queimar. Vai se queimar e vai jogar água para tudo quanto é lado, vai ter um efeito vai colateral. Vai inalar gases e sempre tem um efeito colateral a isso. Exatamente. Só que, Exato. o que eles estão colocando? Aqueles que têm a intenção de denegrir essa ação do ICE, colocam uma lupa em cima do efeito colateral. Sim, eles fazem mais ênfase dessas tiranias, porque existe tiranos existe, no ar, claro, com certeza. Existe tiranos na polícia, Sim. Existe tiranos em tudo qualquer lugar. Mas, infelizmente, quando um tirano se sobressai, eles expõem essas pessoas. Sem dúvida. E é lógico, né? A Constituição está aí. E o próprio Trump, né? Ele disse que existe isso mesmo, da mesma forma que estamos falando aqui, que existe tiranos, também acontece sim, e se houver, vai haver punição. Ele fala sobre isso, entendeu? Então é uma questão, é um fato, e quanto a fatos não há argumento. Porque nós não estamos aqui para justificar e nem dizer, e igual tem muita gente crucificando aí o ICE, crucificando a imigração, falando também outros, por outro lado, dizendo que a imigrante tem que ser deportado mesmo e que isso não está legal. Isso eu já acho uma hipocrisia. Porque na realidade é o seguinte, a imigração é uma coisa muito antiga. Inclusive quem é religioso, quem tem uma visão religiosa de mundo... E muitos oficiais da imigração são de outros países, são imigrantes também. A maioria. Porque eles falam outras línguas, Sim. eles falam... Sim. Enfim, tem familiares, conhece pessoas, querendo ou não, ilegais, legais, whatever. Mas conhecem, eles têm certeza. um certo afeto com os imigrantes em si, né? E inclusive eu ia falar disso, né, da visão religiosa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José foram imigrantes. Eles têm a fuga do Egito. Exato. Né? Eles receberam a notícia da matança do rei Herodes e eles fugiram para o Egito. Inclusive tem uma imagem muito bonita chamada Nossa Senhora do Desterro, lá em Florianópolis, feita em madeira por um artista austríaco. Imagem belíssima. Se alguém tiver a oportunidade de ir a Florianópolis, visite a catedral e veja essa imagem que está Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus fazendo essa imigração. Então ninguém é contra os imigrantes, pelo amor de Deus. Mas também nós não podemos cair nessa onda da esquerda, porque nós somos, o próprio canal diz, né, Direita Nova York, não vamos cair nessa onda esquerdista de crucificar e de colocar lupa só aonde a arbitrariedade, aonde pode haver excessos, com relação à imigração, com relação à política de contenção, porque estava uma baderna. Você andava em Nova York, eles estavam roubando celular, eles estavam, inclusive, casos de estupro, de assaltos, e tudo isso feito por imigrantes ilegais. Teve uma menina, não sei se você soube, que ela foi assassinada no metrô de Nova York. Exato. Lembra disso? Lembro. Foi uma comoção geral. Então, essa ação que tem sido feita pela administração atual não é uma coisa isolada que eles decidiram fazer agora. Agredindo policiais. Né? Então, infelizmente, tem dois lados dessa moeda aí. Isso não é uma coisa tão... Tem gente aí simplificando muito. E aí a moeda sempre no meio, né? Medalha, os dois lados da medalha. E aí você vê agora essa arruaça que está havendo em LA mostra bem esse tipo de gente que está por trás disso, né? Mas é isso. Eles estão com mandato para prender criminosos. E não acham que eles pegam quem estiver em qualquer local, não. Porque tem muitos relatos, querendo ou não, Adriano,
Tem um relato que eu estava vendo de um imigrante que foi preso, né? E ficou lá dentro com mais de 400 pessoas ali presos. E ele relatando que a maioria das pessoas realmente eram criminais, eram que beberam estavam dirigindo, eram realmente pessoas que burlaram as leis. E entendeu? gente de cartel, de facção criminosa, gente que tem morte nas costas. Sem contar que esses criminais que eles realmente estão atrás e já prenderam muitos. Já. E muitos deles já estão lá na prisão lá do Bukele. Tomara que fiquem por lá por muito tempo. E é isso, é triste tudo isso, mas é uma coisa que a gente tinha que ter comentado sobre isso. E o que a gente vê é isso, né? Quer dizer, muita gente com histórico criminal, gente que veio para cá para trazer o caos e trazer a criminalidade. Inclusive assaltos, eu vi isso aí, em português. Eu vi uns assaltantes, não sei se foi em Massachusetts, que eles entraram e assaltaram uma padaria em português. Perdeu. Eu não sei o que eles falam, mas é em português. É tipo isso, quer dizer... Não é porque já existe o problema daqui, né? Das gangues daqui, das comunidades daqui que são também bastante perigosas. Tem lugares aqui que são o que a gente chama os guetos, né? Que são lugares assim de gente perigosa. E aí, junto com tudo isso, gente vindo de outros países. E desses relatos também, Adriano, o que eu queria dar ênfase foi que o rapaz disse que não tinha muitas pessoas, eram mínimas as pessoas que estavam sem nenhum tipo de acusação. Eu vi realmente isso, e ele delatando mesmo, falando que realmente era só criminais e não tinha pessoas assim... ele até falou que efeito colateral, né? Que teve pessoas que eles entraram e liberaram as outras pessoas porque não tinha nada criminal e liberaram. Eu vi o caso de já que você está contando um caso aqui, era um rapaz que estava com uma moça de origem hispânica, ele brasileiro, e aí a polícia estava atrás dela, e aí mandou parar, não sei o que e tal. E ele começou a querer interferir, né? Não sei o quê. Aí o oficial de imigração falou, não, fique tranquilo aí, não é contigo. Falei, não, mas eu não sei o quê. Fique tranquilo aí, meu jovem. Não. Vira aí de costas, algemado, tal, vamos checar você. Foi deportado também. Mas isso é ilegal? Pois agora... Ele poderia ter se livrado dessa. Ou seja, eles não estavam atrás dele, né? E o que a gente vê é o seguinte, a Suprema Corte decidiu... Exato, isso que eu queria que você falasse. Estar ilegal no país já é um motivo para detenção, né? A Suprema Corte decidiu isso daí. Que a partir do momento que você está ilegal, já há motivo para uma detenção ou para uma paragem. Exatamente, para checar, mas né? Tem denúncias graves de abuso também na Quarta Emenda. É isso que é o que mais me indigna, que são os tiranos, né? Gente sendo presa sem mandato... sem mandado, né? Gente sem causa provável e às vezes até em escolas, né? E igrejas tem isso também. Então a gente tem que ser o justo aqui. Sim, os tiranos, né? Porque eles estão infringindo a Quarta Emenda da Constituição. Porque tecnicamente eles não podem abordar uma pessoa na rua e dizer assim, let me see your ID. Não, isso é totalmente contra a lei. Se você não estiver dirigindo um carro, exato, um veículo automotor, uma coisa desse gênero, ele não pode parar e pedir só porque você tem cara de hispânico. Não existe nenhuma lei dos Estados Unidos em que você tem que andar com um documento. Que nem no Brasil você tem que andar com seu RG, né? Aqui nos Estados Unidos não existe uma lei que você tem que andar com seu documento. Você não precisa. Agora, só se você cometeu algum crime, né? É que se você tem uma razão provável... Se eles estiverem atrás de você, né? Eles já têm a descrição, já tem você como... Sim, se você for como um suspeito. Um potencial suspeito. Se você for um suspeito, que eles souberem, eles têm que ter um reasonable suspicious, que é uma razão provável, né? Que eles sempre dão. Então, se você tem um reasonable suspicious, em qualquer momento ele pode sim lhe pedir um documento, e se você não tiver, porque não é obrigatório, você tem que dar o seu nome e a sua data de nascimento. Aí eles vão averiguar se você tem algum antecedente, se você tem algum warrant, e aí sim. Mas perante a Quarta Emenda, você não pode, você não tem... Se você não tem nenhuma suspeita de que você cometeu algum crime, ou vai cometer, ou you're about to commit a crime,
if you committed a crime, you're going to commit a crime, or you're about to commit a crime. São as 3 razões prováveis. Se você não cometeu ainda, você não é criminoso, né? Exatamente. Só a intenção não é suficiente. Mas se você está quase cometendo e o going to commit a crime, tipo, ele está saindo para ir ali fazer um assalto. He's going, então ele é um suspeito, ele pode ter uma razão provável de paragem. Mas ele só pode pensar não, né? Você pensa assim, eu vou assaltar um banco. Não, isso daí é só para a esquerda. Né? Porque a esquerda fizeram isso no Brasil, mas eles né? fazem isso. Tentativa. Mas é o que eles fazem. O cara, ele pensou em fazer um golpe, então é golpe. É né? golpe, exatamente. Então é bem relativo isso, porque só de pensar para a esquerda já é golpe. É porque eles são tiranos, né? Exato. Aliás, tem a tirania, né? Eu estava comentando hoje com uma senhora que os Estados Unidos, em matéria de imigração, é um país assim que é uma mãe, vou dizer. Muitos não vão entender o que eu estou falando, porque eu tive na Alemanha, morei na Espanha e tive a oportunidade de estar em vários países. Estive na Inglaterra. Eu me lembro quando eu estive na Inglaterra em 1997, a imigração era duríssima. Eu fui parado lá, fui investigado, estava tudo legal, tudo certo. Mas eles me perguntaram o que eu estava fazendo lá, qual era a minha intenção e tal. E muita gente era presa na rua sem o tal reasonable suspicion. Yeah. Era simplesmente, você é imigrante. E não era a imigração que aprendia o fulano. Era a polícia local, a polícia normal. Eu não sei hoje se é assim. Tem alguns estados que tem o stop and frisk, né, que eles falam, né? Antigamente em Nova York tinha isso, né? Que eles podiam parar qualquer um e pedir Mas identidade. aqui no Jersey não é assim. No Jersey não tem, Nova York já não tem mais também, eles tiraram isso. Mas alguns estados têm e eu acho que a Flórida, eles colocaram isso novamente. Recentemente, né? Stop and frisk, que é o Ron DeSantis, né? É o DeSantis. Exato. Quer dizer, ou seja, a pessoa que está aí, não está muito, vamos dizer, está fora de status, né? Que o pessoal gosta de dizer, tome cuidado, né? Para não ser... Não está no lugar errado, na hora errada, Jandir. Não ser confundido, né? Porque aqui pelo menos ainda tem essa hipótese. Lá no Brasil nem isso, né? Bastou você passar um batom lá numa estátua e você ser do partido contrário que você já é passível de ser preso por quantos anos? 18 anos. 18 anos. 16, 18 anos. Sei lá, 17, 18. Por aí. É por aí. Então o que acontece? E aí o que a gente vê é o seguinte, estão metendo o pau na imigração americana, mas os Estados Unidos é o país dos imigrantes. Enquanto isso, o Cabral, que pegou 400 lá vai cacetar de ano, tá solto. Tá solto. Mas você vê que a esquerda ela tem a narrativa dela, eles têm a sanha, né, contínua, e aquela velha máxima, né? Não governa e não deixa ninguém governar. Exato. Então, temos 2 extremos, né, Adriano? As ONGs bancadas pelo governo, incentivando o radicalismo em nome dos imigrantes. E agentes de imigração fazendo arrastão em bairros latinos, né? Com possíveis abusos da Constituição. Mínimos abusos, né? Existe abuso, mas não é. Abusos, né? Fazer o quê? Infelizmente... Mas aquela história, né? O abuso não tolhe o uso. Né? Não é porque tem um outro que abusa que a gente vai condenar toda a ação da imigração, que tem sido muito... positivo no sentido de prender criminosos e já mandou embora, muitos já. E vagabundo, nego de facção e gente que veio para cometer crime, gente que já tinha crime nas costas. Exato. Então pessoas que não deveriam estar aqui nem em lugar nenhum, devia estar preso. Né? Em Massachusetts eles prenderam muitos de facções. Devia estar na cadeia. E a esquerda grita fascismo, né? Fascismo toda hora, mas quando o governo decide proteger fronteiras, cumprir leis migratórias e deportar criminosos, aí é autoritarismo. Narrativa de esquerda, né? E aí, por outro lado, a aplicação da lei também pode virar caça às bruxas. Exato. E a esquerda quer fronteiras abertas até pro capeta, desde que ele vote no Biden. Né? O Biden já era, né, Xandinha? O Biden já se foi, né? Já se foi, mas ficaram os farrapos, né? Estão por aí, querendo destruir tudo que existe. Exatamente. Agora então, ONGs
né? Fazendo kit. Incentivando, fazendo kit, ensinando. Inclusive tem algumas que têm assim, uma espécie de cartilha de jurídica, né? De como atuar em casos de prisão, em casos, ou seja, tudo isso é tipo crime organizado, né? E tem fontes, além de fontes da pró-direita, tem também fontes de esquerda mesmo, falando também desses atos, deles darem esses kits, né, destacando o envolvimento das ONGs, né, nesse sentido, nas logísticas de atos violentos, né, contra os pobres oficiais, né, da força, da lei, da law Exatamente, enforcement. Né? Eles vão inclusive isso aí é um tiro no pé, né? No sentido de que os maiores prejudicados com tudo isso serão os imigrantes, inclusive aqueles que simpatizavam, o americano, né? O americano médio, que simpatizava com a causa do imigrante, agora estão também querendo que sejam deportados, né? Então, ou seja, esses esquerdistas, eles não fazem bem para ninguém. Até quando você imagina que eles estão fazendo alguma coisa para favorecer os imigrantes, impedindo uma prisão. Não, eles estão querendo promover o caos. Então, esse é que é o grande problema. E é uma gente que é nefasta, né? Onde eles põem a mão é caos e confusão. É exatamente isso, né? Mas o ICE está aí, em busca desses criminosos, né? Mas é isso aí, galera. Tem alguma consideração final? Consideração final? A consideração final é que as pessoas, mais uma vez, né, peço que tenham cuidado, confiem muito em Deus, entendeu? Peçam a proteção divina, que se você tem um coração bom, se você tem boas intenções, você será protegido e nenhum mal lhe acontecerá. Eu acredito que o Trump ele esteja fazendo essa limpeza aí, tirando mesmo essas pessoas, esses criminosos daqui, porque ele tem, eu acredito sim que ele tem um pensamento ou alguma coisa que vai abrir para os imigrantes futuramente. Tomara a Deus que entendeu? Sim. Porque ele tem muita gente que merece ter todo o direito de cidadania, merece ter todo o direito de estar aqui na América, que a gente que fez e faz por merecer. Mas infelizmente o mundo não são só flores, né? O mal e o bem existem, então aí. Infelizmente é muito triste a situação, mas a gente tem que zelar por aqueles que são do bem, né? Exato. É isso aí, galera. O episódio de hoje deixa um recado claro, né? Quem quer justiça de verdade precisa exigir respeito à lei de todos os lados. Nem ONGs podem esconder atrás de causas humanitárias para fomentar o caos, nem o governo pode violar o devido processo legal em nome da segurança, não é, Adriano? Justiça com base na Constituição, né? Não em panfleto de militante esquerdista, de saciseiro, de faculdade. Saciseiro. Que aqui tem também, né? Eu adoro quando ele fala do saciseiro, porque né? o fulano é o loser, né? É aquele tipo de parasita que está aí para usar os recursos públicos em benefício próprio. Exato. E se for deportar também criminosos, podem começar com os que votam pelo caos, né, Adriano? Exatamente, é o que a gente espera. É isso aí. Valeu, pessoal. Esse foi um episódio do Direito a Nova York. Siga a gente nas plataformas e compartilhe esse episódio. Se você também defende lei e ordem de verdade, não é, Adriano? Sem dúvida. Avançar sempre? Recuar nunca. Apagou aqui, cara.